né, Saravá, Aranauã, né, sejam bem-vindos mais uma vez para o nosso encontro quinzenal e para mais esse exercício de espiritualidade. Né? Hoje, como vocês já devem ter percebido, é aquela cadência mais lenta, a cadência de preto velho, de preta velha. Então são o que eu costumo dizer, os exímios aconselhadores. É aquele momento que a gente senta de frente para o mentor e a gente pode dialogar com tranquilidade, sem pressa. Então, o que eu posso desejar a vocês é que aproveitem bem o rito. Eu costumo sempre fazer esse desafio, né? Cada vez que nos encontramos aqui, e que temos a possibilidade do ritual de harmonização com os ancestrais, que é nesses moldes, que a partir do momento que a gente senta nesse banco, a gente já começa a prospectar, né? O que eu vou perguntar para o mentor? O que de fato é importante para mim estando aqui hoje? Então começam a passar essas coisas pela nossa cabeça, pela nossa mente. E eu costumo dizer, seja espontâneo. Às vezes a gente, o contrário, não acontece com bastante pessoas, né? Elas vêm todo com um repertório, até elenca, né? A primeira pergunta que eu vou fazer é essa, a segunda é essa, a terceira é essa, a quarta é essa. Aí na hora que chega, senta na frente do mentor, dá um branco. Esquece tudo, porque ficou muito preso, né, a uma preconcepção de conversa ali, né, que às vezes é amigável. Então para nós é mais simples, é mais confortável a gente apenas entrar na vibração. Entra na vibração, vocês foram aí, vocês receberam as fichas, né, por ordem de chegada. Quando os mentores se apresentarem aqui, vocês serão encaminhados. Né? Cheguem, cumprimentem o mentor, converse como amigo. E se de fato tiverem alguma coisa para perguntar a eles, não tenham vergonha, perguntem. E eu tenho quase certeza absoluta, não posso falar certeza absoluta e integral, porque às vezes nem eles sabem tudo. Mas, na maioria das vezes, os nossos dilemas, né, materiais, as nossas necessidades do dia a dia, são respondidos por eles. E precisa ficar também bem claro para nós que os mentores não estão para resolver os nossos problemas. Os mentores estão para nos orientar no caminho. Qual que é a melhor estratégia, qual que é o melhor caminho, qual que é a melhor forma de lidar, às vezes, com aquilo que está causando dor, aflição, medo. Então os mentores conseguem prospectar isso e sempre trazer uma palavra amiga da forma que a gente consiga perceber todas essas circunstâncias de forma mais clara. E quando eles nos apontam um caminho, é a visão deles. Isso não quer dizer que nós somos obrigados, né, a seguir aquilo que eles estão recomendando. Por outro lado, nós temos a responsabilidade também de não seguir, às vezes está a receita ali, uma indicação boa, positiva, e que a gente pode estar perdendo uma chance de colocar em prática aquilo que foi orientado por eles. Então, eu sei que existe um costume, né, da maioria das pessoas que frequentam os terreiros de gostar de conversar com o Exu, né, porque a linguagem do Exu é muito próxima da gente. Então as nossas necessidades materiais estão muito próximas daquilo que o Exu lida no dia a dia. E às vezes uma conversa mais séria nesse campo da abstração, seja com a criança, com o caboclo, com o pai velho, que nos chama numa reflexão mais profunda, mais espiritual, mais sutil, às vezes a gente tem dificuldade. É mais fácil chegar para o Exu, falar que você está precisando de emprego, que as coisas não andam, que você está embaraçado, que é quase uma tônica muito comum para a maioria das pessoas que estão na condição humana, na experimentação, passando aí pelos seus dissabores do aprendizado terreno. Então isso está muito próximo de nós. E o Exu transita bem nisso. Mas às vezes a gente precisa daquela luz no fundo do túnel. E aí ninguém melhor do que esses mentores que vão se apresentar nessa noite. A nossa casa pratica, eu digo, a caridade do ensinamento condizente com a nossa percepção espiritual. Embora a gente fale, né, que praticamos a doutrina do Tríplice Caminho, às vezes você começa a rebuscar demais o que é a doutrina do Tríplice Caminho, as pessoas ficam confusas. E a melhor forma de entender a doutrina do Tríplice Caminho é apenas perceber que nós, como seres humanos, a gente pensa, sente e age. E se nós erramos, é porque um desses três mecanismos está equivocado. Se você toma uma atitude mal pensada, o resultado não vai ser bom. Se você não sente aquilo que você está buscando e já racionalizou,
da mesma forma pode dar errado. E se você é objetivo, seja pensando no sentido algo que está equivocado, o resultado vai ser equivocado. Então, pensar, sentir e agir, que são condições intrínsecas a nós, faz parte da nossa condição humana. E se os erros acontecem porque nós pensamos, sentimos ou agimos de forma equivocada, nós vamos corrigir essa ótica. E são os mentores que vêm nos alertar, né? Que a forma de pensar, sentir e agir é uma maneira espiritual da gente se equilibrar, se estabilizar e se harmonizar com o sagrado. E aí entra o nosso equívoco, né? Que geralmente a gente acha que o sagrado está fora. Então você quer respostas fora. E na maioria das vezes imediatas. Então a gente não tem paciência às vezes para esperar a planta crescer, né? Você joga semente, é o ensinamento espiritual. Você joga ali a semente num solo fértil, pode ser na mente, pode ser no coração, ela vai demorar um tempo para que ela possa germinar e depois crescer e frutificar. Então, eu acho que a gente tem que ter essa reflexão. Então, quando os mentores nos apontam o caminho do tríplice caminho, está dizendo para nós, vocês precisam melhorar a forma de pensar, sentir e agir. Para que isso aconteça de forma grandiosa, e eu acredito que seja até o último estágio do nosso aperfeiçoamento espiritual, é equilibrar-nos com a sabedoria divina, equilibrarmos com o amor divino e equilibrarmos com as atividades divinas. E para que isso aconteça, precisamos evocar o sagrado. E nem sempre a referência vai ser fora de nós. A gente busca a resposta fora e a resposta dentro. É isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, nesse bate-papo inicial. E tem até meu filho que fala isso, né? O Tachirodan, não está ali. O Tachirodan, ele usa um termo que eu gosto muito, né? Que ele fala que quem pede tem direito. Eu reafirmo isso muito na terça-feira. Quem pede tem direito. Mas quem desloca tem preferência. Entenderam a diferença? Vocês deslocaram, vocês estão aqui. Então vocês precisam acreditar no porquê estão aqui. E, na pior das hipóteses, ainda que seja cauteloso, naquilo que vocês vão ouvir dos mentores, deem a eles o benefício da dúvida. Experimente para ver se aquilo que está sendo recomendado vai funcionar ou não vai funcionar. Às vezes a gente anda, e eu posso falar isso de experiência própria, às vezes a gente anda no dia a dia da nossa urbanidade tão cansado, né, tão desgastado, é tanta coisa, tudo acontecendo muito rápido. E a gente vive num turbilhão de situações que, no final do expediente, que é o trabalho do dia a dia, você está estafado, não é assim? Você fala, nossa, hoje eu só quero chegar em casa, tomar um banho e dormir. Na maioria das vezes a gente fala isso. E aí você vai lembrar que quando você vem no terreiro, um dos mentores fala, meu filho, quando você estiver cansado, toma um banho de descarrego. Pega lá umas folhas, dessa, mistura com essa, soca lá, faça suas preces, usa uma água pura e jogue no corpo, depois você vai ver o resultado. Então é um banho, uma indicação simples, que é muito comum no dia a dia de terreiro. É uma terapia de terreiro, banho de descarga. E se você está sobrecarregado, não importa com o quê, e você tem a erva certa, que foi a indicação espiritual, a metodologia correta para você aplicar, faça o uso e veja o benefício. E quando eu digo que eu sou testemunha fiel do que estou dizendo, eu não posso afirmar para você. Se eu sinto que eu estou muito desgastado, que tem alguma coisa que está me incomodando energeticamente, banho de descarga. E a gente tem várias opções. São 7 vibrações, então tem 7 possibilidades de descargas. Utilizando das ervas, da magia das ervas. Então isso é comum em terreiro. Pode ser que algum de vocês recebam nessa noite, por indicação de um dos mentores, às vezes um banho, para aliviar essas tensões energéticas, vibratórias. Às vezes tem também influências espirituais, e aí o mentor vai ser mais parcimonioso na recomendação a ser dada. Às vezes vai pedir uma firmeza maior com a vela de 7 dias, às vezes vai pedir para você se sintonizar com a natureza, né? Você está precisando ter contato com a natureza. Né? Você está desfocado, precisa se integrar novamente a essa força natural que ainda não está alterada pelo ser humano. E a gente vive no meio urbano. Vocês já imaginaram? Belo Horizonte tem milhões de pessoas pensando no mesmo momento, com coisas diversas. Essa egrégora está pairando sobre nós. Quando você está mergulhado nela, você sente a tensão. E dependendo da sua sintonia, você absorve isso. Então, quando você se afasta um pouquinho, né,
dessa câmpula energética pesada, e você busca a natureza, ainda que seja no final de semana rápido, você vai lá tomar um banho de cachoeira na Serra do Cipó, vai andar no Parque da Mangabeira, você colocar lá o pezinho daquele corguinho que passa lá para deixar a água descarregar, no final você fala, nossa, que coisa. Aí você começa a entender por que a natureza é importante. Por que as recomendações dos mentores que convivem no dia a dia com isso são relevantes. Fica aí então minha dica para vocês. No mais, um bom rito, tá, a todos. Espero que todos tenham a paciência de poder aguardar a sua hora, o seu momento certo de ir lá conversar. E para encerrar, eu digo mais, né? Às vezes a gente quer tecer um rosário inteiro, né? Falar de todas as nossas dores. Às vezes você não precisa falar nada. O mentor, ele capta isso. E ele vai no ponto certo. Então não precisa ficar perdendo muito tempo. Pergunte, seja objetivo. Né? O que eu preciso para me equilibrar, para me estabilizar diante da vida? Pronto, o mentor vai vir, vai te dar uma recomendação boa. Às vezes não precisa você ficar... Se você não quiser falar nada também, tá tudo certo. O mentor consegue prospectar e te dar ali uma palavra amiga que vai te agraciar da mesma forma. Saravá, Aranoá.